Seja muito bem-vindo ao quadro Pátria em Foco. Eu sou a Tefi Ferrari e este é o seu canal Vista Pátria. E não vai esquecer, hein? Curta, comente e compartilhe para que a gente atinja muito mais pessoas. Bora lá para a entrevista? Os resfriados são causados por mais de 100 tipos de vírus diferentes. Rinovírus, adenovírus, tem uma penca. Eu acredito que ao longo da história da espécie humana existiram várias epidemias virais. O que faltava para a gente naquela época era a tecnologia necessária para identificar esses vírus, esses agentes infecciosos. Então, hoje em dia a gente consegue determinar melhor quais são os agentes infecciosos que estão envolvidos em cada epidemia. Para mim, isso é o vírus chinês causando a peste chinesa. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Tefi Ferrari e você está agora no quadro Pátria em Foco. Hoje nós temos aí um médico, escritor e conservador, o Alessandro Loyola, para bater um papo aí com a gente sobre o que está acontecendo no país, sobre o que está acontecendo no mundo e esta questão toda aí. Será que é uma questão de saúde pública? Será que é uma questão de logística? Será que é os dois? Então a gente vai bater um papinho aí com o Alessandro. Eu sou médico, formei em 97 na Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória e desde então eu venho trabalhando principalmente com atendimentos de urgência e emergência, pronto-socorro, unidade de pronto-atendimento e por aí vai. Bom, eu queria que você comentasse aí uma frase do infectologista Jaime Rocha, que ele falou o seguinte: o corona é uma doença de transmissão rápida, mas de letalidade muito baixa e morbidade baixa de forma geral. Eu queria que você comentasse isso pra gente, desmistificasse também um pouquinho isso. A posição do colega está perfeitíssima. O que a gente vê, tem estudos publicados no site médico. Existe um site que a gente usa para pesquisar bastante, chama PubMed. E existem estudos já lá mostrando que a taxa de infectividade, a rapidez com que o vírus se propaga, o Covid, ele é 2 vezes mais lento que o vírus da gripe, que é a influenza. Então, sim, ele tem uma taxa de infectividade baixa, como se o vírus chinês tivesse uma velocidade de 60 km por hora e o influenza andasse numa moto a 120. A taxa de infectividade é pequena. Apesar de toda a histeria e todo o pânico sem fundamento que se espalhou, o que a gente tem visto até agora é que dos mais de 300 mil casos confirmados no mundo, a taxa de pessoas que saem da infecção com pouco ou nenhum sintoma é acima de 96%. Ou seja, de cada 100 pessoas que pegarem o Covid, cada 100, 96 vão sentir nada ou vão sentir, quando muito, o que o nosso presidente chamou de um resfriadozinho. E ele está certo nessa colocação. 96% das pessoas vão passar quase em brancas nuvens pelo vírus. Os outros 4% que têm taxas de complicação, mesmo nesses 4%, a taxa de mortalidade tem sido bem pequena. Tirando aí a faixa etária das pessoas com mais de 80 anos de idade, nos demais grupos, praticamente a taxa de óbito é 10, 20, 30 vezes menor que o risco de você morrer de uma gripe comum. Você tem uma ideia? Tem crianças de até 9 anos de idade que morrem no mundo por causa de gripe comum. Até agora, com mais de 300 mil casos notificados e confirmados do vírus chinês, sabe quantos óbitos ocorreram em crianças de até 9 anos de idade? Nenhum. 0 óbito no mundo inteiro. Então, tem muito mais pânico do que tem ciência com relação a essa resposta ao vírus chinês. Uhum. Então, não precisamos entrar em pânico, né, Alessandro? Tem sido propagado muita coisa aí, até na imprensa, e as pessoas recebem uma chuva aí de informações negativas, informações que acabam gerando esse estresse nas pessoas. Mas conta pra gente quais são, de fato, os grupos de risco hoje. Até aqui o que os dados têm mostrado é que o principal grupo de risco começa a partir dos 70 anos de idade e se acentua a partir dos 80. Nos países que têm notificado a gripe com a coronavirose com alguma acurácia, né?
esses países têm mostrado que a taxa de óbito varia aí em torno de 0,2% a 1%, que é uma taxa bem baixa. No mundo todo, acima dos 80 anos de idade que começa o problema, porque as taxas de morte nesse grupo estão em torno de 14%. Isso justifica que a gente faça o enfrentamento do vírus chinês não por quarentena horizontal, todo mundo fica em casa, mas por uma abordagem chamada quarentena vertical. Apenas os grupos de risco, especialmente pessoas com mais de 70 anos de idade, esses sim deveriam ficar em casa e serem protegidos. O primeiro caso de epidemia foi notificado no dia 8 de dezembro de 2019, lá em Wuhan, na China. Desde então, alguns países optaram por fazer o enfrentamento da epidemia utilizando a quarentena vertical, isolando apenas aqueles grupos que fossem demonstrando ter mais risco de ter o quadro grave da doença ou mesmo morrer por ela. Os países que fizeram isso incluem Israel, Coreia do Sul, México, Holanda e Bielorrússia. E o que a gente tem visto até aqui é que as taxas de complicação e letalidade nesses países não têm sido maiores do que as taxas de complicação e letalidade nos países que optaram por fazer a quarentena horizontal. No final das contas, a quarentena horizontal, todo mundo fica em casa, ela serve só para poder achatar um pouco a curva e não sobrecarregar o sistema de saúde. Mas em termos de complicação, infectividade, transmissão, não tem o menor efeito. Sim, logo no início, Alessandro, eu comentei que seria uma questão de saúde pública, seria uma questão de saúde pública e de logística, né? Então, eu até pesquisei um pouco algumas informações aí nas redes e eu vi que a expectativa é que você tenha, você consiga espalhar mais os casos, né? Para eles não chegarem todos ao mesmo tempo. Então, essa coisa da logística, eu acho que isso que é o que mais está pegando hoje. E nesse sentido, o ministro Mandetta, por ordem do presidente Bolsonaro, tomou as medidas que eram necessárias e tem aplicativos já na internet que facilitam a notificação dos casos. Existem normativas que foram disponibilizadas e treinamentos que foram disponibilizados pelo Ministério da Saúde para preparar as equipes de ponta, né, as equipes médicas e de enfermagem, capilarizadas nas unidades de pronto atendimento e nas unidades básicas de saúde, para que essas equipes prestassem o correto atendimento e o atendimento adequado, identificando esses casos e passando as orientações necessárias. O que eu tenho percebido e conversado com vários colegas médicos é que isso funcionou. Beleza, a quarentena horizontal funcionou. O número de atendimentos nos postos de saúde e nas unidades de pronto atendimento, de um modo geral, diminuíram bastante. Mas isso produz um efeito econômico, uma sequela, um efeito secundário econômico que é 200 vezes pior do que o efeito do próprio vírus. Então a gente tem que encontrar um meio termo, e o meio termo é a quarentena vertical. Né? Esse meio termo, sim, vai permitir que o fluxo de pessoas para o sistema de saúde seja razoavelmente controlado e não cause um caos com colapso do sistema, ao mesmo tempo em que permite que a economia continue andando e o país não quebre. Quando a gente está com a imunidade muito baixa, isso pode ter uma evolução mais grave? Existe, sim, alguns grupos que são considerados de risco, mas não há ainda um volume suficiente de trabalho para determinar, por exemplo, se pessoas com doenças cardíacas têm um risco maior ou menor, pessoas com diabetes têm um risco maior ou menor, pessoas com asma têm um risco maior ou menor. Até agora, o único dado definitivo e legítimo que a gente pode afirmar é que a faixa etária, até aqui, o que está provado é que a faixa etária é que determina seu risco maior ou menor. E o risco começa a ficar preocupante a partir dos 70 anos e ele se torna realmente grave a partir dos 80 anos de idade. Na Itália, por exemplo, que todo mundo fica citando, né, o pessoal sempre pega o pior ponto da curva para poder pegar como exemplo, ninguém pega o melhor ponto. Mas a Itália, que é a preocupação de todo mundo, a faixa etária média das pessoas que faleceram na Itália é de 81 anos ou mais. E essas pessoas todas tinham em torno de 2 a 3 doenças, 2 a 3 comorbidades. Tem um outro detalhe com relação aos óbitos causados pelo vírus chinês, que é bem importante. Vamos falar da Itália especificamente. Lá no norte da Itália, na Lombardia, por exemplo, onde ocorreram a maior parte das mortes, aquele pessoal vinha enfrentando uma epidemia de influenza, gripe comum. E muitas pessoas que faleceram lá talvez terminaram falecendo com as duas doenças. Eu fico me perguntando se os idosos que faleceram no norte da Itália
quando foram testados para as doenças virais e bacterianas que eles tinham, se eles tivessem apresentado um exame, um teste positivo para influenza e um teste positivo para coronavírus, em qual conta vai ser debitada o óbito? No vírus da gripe comum ou no vírus da peste chinesa? Da vacina, né, das vacinas. Então tem algumas pessoas que falam, poxa, mas agora, nessa época, a gente vai se vacinar, vai todo mundo morrer, né, porque algumas vacinas podem dar febre, aí eu já vou ficar mais prejudicado, vou morrer. E elas não entendem por que tomar a vacina, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho do porquê tomar as vacinas das doenças atuais, né? E um pouquinho sobre a possibilidade aí dos estudos, o que a gente tem hoje sendo comentado aí. Tem dois problemas aí, né, numa vacina contra a corona. Primeiro, que não foi desenvolvida ainda uma vacina que tivesse testada em seres humanos e comprovada a sua eficácia para evitar a infecção pelo vírus chinês. Então, essa vacina ainda não existe. Mesmo que ela venha a existir, eu acredito que ela deve acabar aparecendo aí nos próximos meses, essa vacina não vai ser eficaz para poder conter a atual epidemia. Então, não adianta vacinar as pessoas quando a gente tem, por cálculo, milhares e milhares e milhares de pessoas já infectadas, centenas de milhares, provavelmente milhões de pessoas já são portadoras do vírus. Não vai adiantar fazer campanhas de vacinação em massa agora. Vacinar as pessoas contra coronavírus talvez produza alguma imunidade para uma eventual epidemia no final do ano ou no começo do ano que vem, se essa epidemia for causada pelo mesmo vírus. Então, desenvolver uma vacina às pressas agora contra o vírus chinês e sair vacinando todo mundo não vai adiantar para essa epidemia. O que é recomendável, sim, é tomar a vacina contra o vírus influenza. Inclusive, o governo já antecipou a campanha de vacinação contra a influenza, que é o vírus da gripe comum, porque essa vacina tem uma eficácia razoavelmente boa e evita que a pessoa se complique. De repente, você pode ter uma influenza com coronavirose, né? Pelo menos ela evita que a pessoa pegue o vírus influenza. Com relação ao medo da vacina, as vacinas virais, né, que protegem contra infecções por vírus, elas existem de 3 tipos, que é a vacina com vírus vivo, a vacina com vírus atenuado e a vacina com o vírus inativado, ou, entre aspas, o vírus morto. A vacina contra a febre amarela, por exemplo, era feita com vírus vivo. Então, essa não é uma vacina legal para você poder fazer em tempos de epidemia de coronavírus ou qualquer outra epidemia, por exemplo. Tem que tomar muito cuidado com ela. A vacina contra a influenza, ela é feita com o vírus atenuado, com o vírus morto, na verdade, né? O vírus não tem capacidade de causar infecção. O vírus que está na vacina contra a gripe, ele está morto. Ele pode causar os efeitos colaterais de uma vacina, mas você não vai ter a doença gripe porque você tomou a vacina. É praticamente impossível disso acontecer, porque o vírus ali, ele está morto. O que é mais eficaz, o que é mais pragmático, é a gente procurar uma droga ou combinações de drogas que sejam capazes de evitar que os casos mais graves do vírus evoluam para óbito. Vamos comentar um pouquinho, Alessandro, agora sobre essa histeria, né? 8 ou 80. Então, ele é 8 no sentido de, não precisa lavar a mão, não precisa fazer nada, deixa tudo para lá, isso daí é tudo mentira, é teoria da conspiração, é isso aí. E tem aquela coisa do 80, que a pessoa tá trancada em casa, em pânico, super hipocondríaca, inclusive se medicando, né? Qual que é o ponto de equilíbrio disso? A gente vive um período agora chamado de pós-modernidade. E uma das características psicológicas da pós-modernidade é que as pessoas deixaram de levar os fatos em conta. Os fatos não contam mais. O que conta na pós-modernidade é um negócio chamado pós-verdade, que é como eu me sinto a respeito dos fatos que eu acho que são verídicos. As pessoas sequer contemplam os fatos, sequer se atentam aos números, estatísticas e evidências. Elas simplesmente enveredam por uma resposta hiperemocional e saem fazendo esse monte de bobagem. Foi muito mais por causa dessa resposta hiperemocional e da cobrança que isso é feito em cima dos países que alguns regimes, alguns políticos, algumas nações adotaram medidas restritivas excepcionalmente severas contra o vírus chinês. Sendo que muitas outras epidemias acontecem nesses países e ninguém nunca tomou providência nenhuma. Para você ter uma ideia, o Brasil registrou em 3 meses de epidemia
vamos botar aí em torno de 34, 40 mortes, né? Eu não tenho o dado estatístico de hoje. Isso dá o quê? Uma morte por coronavírus a cada 72 horas no Brasil. E nós fechamos tudo. Só que no Brasil você também tem uma morte por acidente de trabalho a cada 4 horas. Eu não vi ninguém fechando postos de trabalho para poder evitar mortes por acidente de trabalho, sendo que, em termos numéricos, elas são aí várias vezes, 8 vezes mais comuns que mortes por coronavírus. Quais são essas ações do indivíduo? Então, hoje está na moda essa coisa da máscara, e aí a pessoa fica tirando e colocando, fala e respira e coça o nariz e faz um monte de coisa com essa máscara, né? Tá acabando máscara na farmácia, o álcool em gel. Então aí a pessoa passa álcool em gel na mão suja, ainda, né? Não sei se de repente contamina ali a boquinha do álcool em gel. Então, às vezes tem um pouco de ignorância, as pessoas não sabem até mexer, como usar esses instrumentos a seu favor. Se você não pertence ao grupo de risco das pessoas com mais de 70 anos de idade, essas medidas de profilaxia simplesmente não vão valer muita coisa. Né? Vamos isolar o grupo das pessoas com mais de 70 anos de idade e vamos falar agora das pessoas com menos de 70 anos. Tá? São dois grupos diferentes. As pessoas com menos de 70 anos de idade, usar máscara não funciona. Essas máscaras cirúrgicas que o pessoal tem usado aí, elas começam a perder o efeito depois de 15 minutos e são completamente inúteis depois de 4 horas. Sem contar que alguns estudos mostram que devido ao aumento da concentração de partículas no ar respirado da máscara comum, na verdade ela aumenta seu risco de ser infectado ao invés de diminuir. Sem contar a técnica que tem que ser utilizada para poder colocar a máscara. Não adianta colocar a máscara com o dedo por dentro, não adianta colocar a máscara e ela umedecer, colocar a máscara folgada demais, enfim, não recomendo o uso de máscara cirúrgica comum para ninguém. A questão da asepsia das mãos, de usar o álcool gel, eu vejo a pessoa chega em casa, pega o vidrinho lá de álcool gel com a mão, coloca em cima da mesa, bate lá, limpa a mão no álcool gel, depois pega o vidro do álcool gel e põe para lá, ou seja, ela está contaminando o álcool gel no momento que ela pega para limpar a mão e depois ela pega o vírus de volta no álcool gel. Não vai fazer muito sentido. Todas essas medidas de profilaxia, de evitação, elas têm que ser concentradas num único ponto. Pessoas com menos de 70 anos de idade devem evitar o contato muito próximo com pessoas com mais de 70 anos. Se você tem um avô, uma avó em casa, evita ficar abraçando, beijando, pegando muito na mão, toma um cuidado, vê se a pessoa precisa de alguma coisa, leva a compra para lá, mas nada de ficar fazendo muita visita ou colocando essa pessoa em lugares aglomerados, não. Mas se você não pertence ao grupo com mais de 70 anos de idade, simplesmente siga trabalhando. Leva seu filho na escola, vai fazer uma compra no supermercado, prepara a sua comida, converse com seus vizinhos, evita o cuidado de higiene que tem que ser tomado com relação ao vírus chinês, ele não tem nada de absurdo. Né? Se você for tossir, não tosse na cara do outro sujeito. Se você acabou de sair do banheiro, lava a mão, limpe direito os seus alimentos, tenha uma alimentação saudável. Me diz, a gente tem que orientar o crianço de 40 anos de idade para ele ter cuidados com a saúde que uma criança de 5 aprende na creche? É esse o nível que a gente chegou? Doutor, minha mãe, esses dias, estava falando para mim, vai tomar vitamina C, né? Vamos tomar ali o efervescente, porque isso daí vai ajudar, vai melhorar a sua imunidade, vamos tomar suco de laranja, vamos tomar limonada, né? O quanto que isso é verdade, o quanto que isso aí é uma fantasia. Existem formas naturais, de repente tomar sol, não sei, alguma forma natural aí, da gente melhorar a nossa imunidade, para a gente, de repente, não ficar com o sistema imunológico tão fragilizado? A vitamina C, que é o ácido ascórbico, já está provado cientificamente que no caso da gripe comum, ela ajuda a evitar que você pegue a doença, ou quando você já está sendo vítima do influenza, da gripe comum, o uso de vitamina C diminui a intensidade e o tempo de duração dos sintomas. Então, no caso da gripe comum, o uso de vitamina C tem fundamentação científica, sim. Se isso pode ser extrapolado para o vírus chinês, bom, aí faltam dados de estudos clínicos bem desenhados para mostrar se é verdade ou não. O nosso sistema imunológico, ele também funciona, além do uso da vitamina C, ele funciona à base de outros combustíveis, outras substâncias. Uma das principais dela é a vitamina D, que é quase um hormônio.
Para você poder conseguir produzir vitamina D, você ingere ela na forma de uma provitamina. Você precisa se expor ao sol. Então, 10 minutos de sol todo dia já são capazes de produzir aí 90% da vitamina D que você precisa. Mas, novamente, o uso de suplementos de vitaminas ou vitamina D não tem evidências mostrando que esse tipo de conduta diminui o risco de pegar ou diminui a gravidade de uma possível infecção por coronavírus. Não se fala nada na mídia, ou enfim, tá muito pouca informação sobre, por exemplo, estou com corona, o que eu faço a partir de agora? Porque as pessoas acham que elas vão morrer, né? Pelo menos disso, né? Eu acho bem curioso o medo que as pessoas têm de morrer. Ah, será que eu vou morrer? Eu sempre falo, vai. Todo mundo vai morrer. Eu não vi nenhuma medida provisória ou decreto do presidente Bolsonaro tornando todos os brasileiros imortais ainda. Mas o risco que você tem de morrer de coronavírus é praticamente, se você não pertence aos grupos de risco, é muito mais fácil você morrer num acidente de carro a caminho da farmácia para comprar um remédio antitérmico do que você morrer do vírus. Então, a chance é muito pequena. Se você tem o vírus, você está com sintomas da doença, ou você passou num pronto atendimento e foi classificado como uma pessoa fortemente suspeita do vírus, simplesmente faça o que você faria com uma gripe comum. Fica em casa, evita contato com as outras pessoas, nada de beijo, nada de ficar abraçando, evita um contato muito próximo. Eu queria te perguntar, Alessandro, quais são hoje os medicamentos que a gente sabe que não se pode ou não se deve, ou talvez não seja bom, caso você esteja com o corona? Tem alguns estudos sugerindo que o ibuprofeno pode mexer com o seu sistema de defesa de um modo que não é muito legal para lidar com o vírus. Então, antitérmicos e anti-inflamatórios que contêm o ibuprofeno, não que eles sejam contraindicados, mas como existem tantos outros e existe uma suspeita em cima do ibuprofeno, é bom você evitá-lo, né? Os sintomas da peste chinesa, eles parecem muito com sintomas da dengue também. E no caso de suspeita de dengue, o uso de ácido acetil salicílico, AS, também está contraindicado. Então, se você começar com um mal-estar, febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, isso pode ser tanto influenza, quanto pode ser peste chinesa, quanto pode ser dengue. Por causa da possibilidade de dengue, evite tomar AS. Não que ele seja ruim por causa do Covid, mas como você pode estar com um diagnóstico diferencial que contraindicaria o uso de AS, eu recomendo que a pessoa evite a AS também. Não existem estudos mostrando especificamente isso, mas o uso de corticoides também deve ser evitado. Não existe nenhuma fundamentação sólida, mas o uso de substâncias que contêm corticoide, esse é um produto químico, é um fármaco que é de grande utilidade, mas ele atua diminuindo a capacidade do seu sistema imunológico de responder a algumas agressões, principalmente de doenças infecto-contagiosas. Então, podendo evitar o contato com corticoide, fica atento porque o corticoide está em alguns xaropes que você acha que são completamente inofensivos. A conduta é sempre a mesma. Se você está com um quadro febril, temperatura de 37,4, um pouco de dor de cabeça, um pouco de dor no corpo, mas é só isso, fica em casa, toma um paracetamol, se alimenta direitinho e evita contato com pessoas idosas. Se você está com um quadro assim, mas está se sentindo profundamente mal, está tendo náusea, vômito, chegou a desmaiar, bom, tudo bem, procura um local de atendimento médico. Mas se todo mundo que está com sintoma de gripe fosse procurar um local de atendimento médico, o sistema de saúde do mundo inteiro já tinha colapsado. Faça como você faria se fosse uma gripe comum. Tem um grupo de estudo que está correndo, já foi feito o estudo, mas não foi publicado ainda, lá na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, em que eles utilizaram a cloroquina mais azitromicina, que é um antibiótico macrolídeo. E até aqui, o que eles mostraram é que, o que eles publicaram não oficialmente, é que a taxa de resposta foi extraordinária. Isso em casos graves, pacientes idosos, cheios de comorbidade, que internaram com quadro infeccioso agudo de vírus chinês e tiveram uma resposta excelente, com a combinação de cloroquina e azitromicina. Tudo leva a crer que vai estar aí a saída para o tratamento dos casos graves. A gente está esperando que esses estudos sejam publicados, mas alguns hospitais no Brasil já iniciaram protocolos de tratamento, nas unidades de tratamento intensivo e semi-intensivo, já iniciaram protocolos utilizando a cloroquina. Doutor, eu queria fazer expressamente duas perguntas sobre o apocalipse zumbi, certo?
A primeira delas, nós temos aí uma infraestrutura aqui no Brasil que é um pouco limitada, dependendo até da região, né? Tem regiões mais carentes, que tem aí os acessos, enfim, tudo muito mais difícil, né? Questão hospitalar, questão de UTI, questão de demanda até de profissionais da área da saúde, enfim. Então, a primeira pergunta apocalíptica, certo? Se a gente entrar num estado assim desproporcional, em que várias pessoas comecem a procurar, qual que é o impacto? O que vai acontecer? O que de fato pode gerar, né? Então, o segundo impacto apocalíptico aí da minha pergunta alguns youtubers e algumas pessoas aí, uns biólogos, né? Umas pessoas aí que estudam vírus, etc., trouxeram dados alarmistas absurdos, né? Então, inclusive, teve um aí que não citarei, mas ele comentou aí de 1 milhão de mortes no país, né? Que o negócio se espalharia e seria realmente o Walking Dead. Então, eu queria saber essas duas questões aí bem apocalípticas, a tua opinião e as tendências e o que você imagina aqui para as próximas semanas. É bem complicado você discutir racionalmente ou debater um assunto em termos científicos quando a contraparte já entrou num surto paranoico esquizofrênico. Então, a não ser que a pessoa me mostre quais foram as contas que ela utilizou para poder chegar nesse número apocalíptico, eu não tenho como levar a opinião dela a sério. Tem um escritor, que eu esqueço, me foge o nome dele aqui agora, que ele dizia o seguinte: você não tem direito a uma opinião, você tem direito a uma opinião baseada em fatos e evidências, porque ninguém tem uma autorização para ser imbecil nesse mundo. Então, dentro das proporções, vai ter 1 milhão de mortos? Em que país que isso aconteceu? O Brasil tem um sistema de saúde que pode ser criticado de várias formas, mas você não pode criticar a capilaridade desse sistema, né? Os Estados Unidos não têm um SUS, nós temos um SUS, e ele funciona. Eu trabalho no SUS há mais de 20 anos. Eu não tenho plano de saúde, eu sou atendido pelo SUS. Então o SUS funciona, ele tem capilaridade suficiente, a gente tem um bom número de leitos de UTI, a gente tem um excelente gestor lá no Palácio do Planalto, chamado Jair Bolsonaro. Esse excelente gestor montou uma equipe que é um reflexo do grau de excelência dele. Mandetta, Tarcísio, ele tem as Forças Armadas que podem ajudar no transporte desses pacientes mais graves. Então, sim, existe o receio de um colapso no sistema de saúde, mas todas as medidas necessárias para que isso não aconteça estão sendo tomadas, e vou te falar, com um grau de excelência nível primeiro mundo. Só uma pergunta, você sabe me dizer quantos milhões o Jorge Soros distribuiu para combater a epidemia? Eu queria que você comentasse o seguinte: eu vi essa imagem hoje, eu achei super interessante, então acho que cabe bem aqui para você comentar. É o seguinte: a tendência é o Covid matar mais CNPJs do que CPFs. Você pode comentar isso, por favor? A quarentena horizontal que foi adotada aqui e em outros países, o Trump já falou sobre isso e vários líderes políticos têm falado sobre isso. Ela é um tipo de cura que é pior do que a doença. É como se você pegasse uma pessoa com enxaqueca e colocasse ela na guilhotina e arrancasse a cabeça dela fora. Pronto, agora você nunca mais vai ter enxaqueca na vida. Até porque você não vai ter vida. Quantos dias a gente aguenta um fechamento horizontal desse? Se realmente fosse o apocalipse zumbi, tudo bem, vamos fechar tudo. É o jeito. Mas o que a série histórica da epidemia está mostrando até aqui é que ela nem se aproxima disso. A resposta excessiva à epidemia não vai salvar tantas vidas quanto vai causar prejuízos econômicos. E aí nós vamos ter pequenas e médias empresas fechando, que são os grandes empregadores e formadores de renda para uma parcela significativa da população. Eu quero saber o que você vai fazer depois, quando tiver todo mundo sobrevivido a uma epidemia que não matava quase ninguém, matava aí 2%, 1% de uma população bem específica, 96% das pessoas vão passar pela epidemia tranquilo, mas elas vão morrer de fome. Né? A taxa de violência no mundo vai aumentar, porque agora a gente vai ter onda de saque, onda de protestos, roubo, assalto, violência, homicídio e por aí vai. E se bobear, a gente vai ter onda de morte para roubar comida.
Bom, então vamos lá, doutor. Eu vou falar para o senhor aqui as perguntas que foram enviadas pelo Twitter, tá? Eu vou deixar para vocês que estão nos assistindo, eu vou deixar as perguntas em algum lugar aqui da tela, tá? Então eu vou ler aqui para ele, mas você pode acompanhar lendo também, tá? A pergunta da Sarita Coelho. Após a fase em que a maioria já tem anticorpos, o que ocorre com os idosos? Eles ainda serão vulneráveis? Como poderão se proteger da nova gripe? Se não existe vacina, como poderão sair de casa? Ela está um pouco preocupada, né? O que vai acabar acontecendo o que eu prevejo que vai acontecer, é que a gente vai descobrir uma combinação de medicamentos que é eficaz para poder tratar esses casos mais graves, então isso vai oferecer uma proteção para os idosos que eventualmente caiam doentes, e ao longo do ano vai acabar aparecendo uma vacina específica para a Covid, que vai ser direcionada para essa população de risco para que eles ganhem imunidade sem ter a doença, e se eventualmente sobrevier uma outra onda de vírus chinês esse ano que vem, eles já estejam protegidos. Então tudo é uma questão de tempo e calma. O que tem de verdade naquele vídeo que viralizou de um biólogo, né, que a gente comentou, doutor, é que ele afirma que no Brasil terá cerca de 1,7 milhão de mortos, né? Você já até comentou sobre isso, mas se quiser complementar com alguma coisa. Se bobear, tem gente que já está falando aí que vai ter uma quantidade de mortos tão grande que a gente vai ter que produzir mais 100 gerações de seres humanos para conseguir matar todo mundo pelo vírus. Perfeito. O Red Pill Wave perguntou: qual é a estimativa de quantidade de mortos por vírus no país? É real que a epidemia dura apenas 6 semanas? Quanto tempo a epidemia leva para poder atingir um platô e eventualmente se desfazer? A gente não tem como determinar isso, porque esse é um vírus novo, com um quadro clínico novo, com um curso clínico novo. A gente pode fazer aproximações com epidemias de outras doenças infecto-contagiosas, mas é aquela velha história. Nada disso vai ter uma acurácia suficiente, porque essa é uma doença nova. Então, esse tipo de cálculo aí é uma aproximação que se assemelha mais a um jogo de bola de cristal ou colocar tarô numa mesa do que ciência. O Valdez perguntou o seguinte: uma pessoa infectada pelo vírus, por quanto tempo transmite para outras pessoas sintomáticas e assintomáticas? Novamente, por ser uma doença nova, a gente não tem esses dados clínico-epidemiológicos sólidos o suficiente para fornecer para a população com o grau de certeza que eles merecem. Então, a princípio, agora calcula-se em torno de 14 dias o tempo de incubação, mas não se sabe por quanto tempo a pessoa se mantém como um veículo transmissor da doença ainda. O Jeff falou o seguinte: pessoas mais novas com problemas respiratórios, tipo asma, bronquite, elas devem ficar confinadas ou preocupadas com a doença? Segue a vida normal. Se eventualmente tiver uma gripe, tiver infecção pelo vírus chinês, trate como uma gripe. Não existem estudos sugerindo que pessoas asmáticas, asma, seja um fator de risco para morrer pelo vírus. O principal fator de risco para você morrer pelo vírus, principal, é ter mais de 80 anos de idade. Corona pode ser considerado um tipo de gripe? Existem semelhanças? Não, o influenza é 2 a 3 vezes mais infectivo do que o corona. A gripe comum, ela se espalha 2 a 3 vezes mais depressa do que essa peste chinesa. A taxa de óbitos o número total de mortos por gripe comum é em torno de 30 a 40 vezes maior que o número de mortos por corona. Os sintomas são parecidos, e em língua inglesa, a gente chamaria essa como flu-like, tipo gripe. Ela não é exatamente uma gripe, mas sim, os sintomas dela são bem semelhantes a uma gripe comum. A Amanda Verso, ela quer que o senhor explique, doutor, mais ou menos como é que funciona aí os anticorpos após a exposição ao vírus. Mais uma vez, como essa é uma doença muito recente ainda, a titulação de anticorpos, em quanto tempo leva para sua imunoglobulina G subir, descer, subir, imunoglobulina M. Então, o painel de anticorpos ainda está sendo determinado. Muito obrigada por aceitar esse convite, né? Por se expor aí, por dar a cara a tapa, por apresentar aí alguns dados, apresentar a tua experiência, né? Desmistificar algumas coisas que têm sido reproduzidas, algumas mentiras, fake news, alarmismos, né? A imprensa, ela tá aí martelando fortemente, arduamente, todos os dias,
em notícias extremamente negativas, não está informando, ajudando as pessoas. Eu que agradeço, uma honra. Falar mal da nossa imprensa, da grande mídia, é redundância, né? A nossa grande mídia, a maior parte das TVs abertas, os jornais de grande circulação, revistas e portais, a maior parte deles é um lixo. É um lixo. Se você me desculpa o palavreado, não ponha esse tipo de merda dentro da sua cabeça. Existem vários outros canais alternativos, Vista Pátria, Terça Livre, Brasil Sem Medo, Movimento Avança Brasil. Existem vários outros canais e pessoas influentes com cabeça para você poder se informar. Você só vai lá beber dessa fonte pútrida aí se você quiser. Quanto a vir colocar a cara a tapa, Tef, é o seguinte: soldado que tem medo de tiro não vem pra guerra, né? O mundo não foi feito por gente medrosa, o mundo foi feito por gente corajosa. Então vamos embora, vamos em frente. E esta foi a entrevista com o médico Alessandro Loyola. Fique ligado aqui no quadro Pátria em Foco do seu canal preferido, Vista Pátria. Eu sou a Tef Ferrari e essa foi a nossa entrevista de hoje.